Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Lúcio Macedo aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer uma live sobre realidade aeromédica internacional. Estamos trazendo aqui três convidados de outros países aqui próximos ao Brasil para entender como é que o serviço funciona também nesses países, né? Também a doutora Maquel. A gente teve uma dificuldadezinha de chamar eles aqui no primeiro momento, por isso que nós Ya pude. já adiamos um pouquinho aqui o tempo para convidá-los. Mis amigos, buenas noches a todos ustedes. Hola, hola, buenas Buenas noches, noches. bem-vinda. Olá, Víctor, sea muy bienvenido a nuestro live acá en Brasil. Gracias. Es un gusto Muchas, muy grande tu participación. muchas gracias por la Quédate, invitación. quédate bien. Perdón por mi portugués, que no es nada bueno, pero voy a hacerlo en español. Vamos a intentar, no hay Muchas problema. Si puede, gracias. si puede hablar en español, creo que vamos a conseguir entender lo que se habla tranquilamente y lo que no conseguir, ya hablé con el público para hacer preguntas, entonces yo, Ángela, podemos intentar responderlos, ¿está bien? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, yo tengo por usted. Solo un minuto, porque estoy ainda tentando traer a doutora Maquela cá com nós outros. Ella não consegue. Um ratito aqui. Meu Deus, vamos lá, Maquel. Só falta Maquel. Maquel está com dificuldades. Bora, Maquel. Maquel, não conseguimos hacer el live por la computadora, solamente por teléfono. Entonces, si es eso que está se pasando, tiene que hacer por tu teléfono. Em computadora não consegue aqui Instagram, está bien? E em YouTube é possível, pero acá em Instagram não é possível, está bien? Eu vou aproveitar, pessoal. Maquela, enquanto consegue ingressar acá com nós outros, vou começar com nossos amigos, tá bem? Com Ângela e também com Victor, já? Ok. Pessoal, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live no Aeromédico Brasil. Estamos trazendo dois convidados, pessoas queridas aqui, a quem eu tenho muito respeito e muito carinho, que é a doutora Ângela e o doutor Victor Figueroa, tá? A doutora Ângela é médica, ela é brasileira e trabalha há muito tempo na Argentina. O doutor Victor aqui é paramédico de voo, ele tem quase 20 anos de experiência, né, na área de transporte aeromédico, já realizou inúmeros resgates também. Ele atuou tanto na parte de transporte interhospitalar como no resgate. E a gente vai conversar um pouco, né, sobre essas realidades que eu creio que são um pouco diferentes aqui do que a gente atua no Brasil e que a gente pode trazer essa experiência para engrandecer o nosso serviço e vice-versa. Eu, como enfermeiro aqui no Brasil, vou tentar também levar um pouco da nossa realidade para eles e a gente vai trocar figurinhas. Todo mundo ganha com isso, todo mundo aprende um pouco mais, né? Vou começar aqui, já que pode começar com Ângela, Victor. As damas primeiro. Adelante, por Lady favor. first. Sin problema. Então, assim, vamos assim. Aproveitar, pessoal, e já fiz uma breve apresentação. Eu queria só pedir, Ângela, para você, de uma forma resumida, dizer para o público como foi que você chegou no serviço aeromédico e falar um pouco e falar qual é o teu serviço, né? E qual a aeronave que vocês atuam e a área, o campo que vocês atuam aí na Argentina. Por favor, fique à vai vontade. em Seja muito português, bem. vai em espanhol, como é que vai? Vai em português, vai em Muito bem. português. Bom, eu sou a Ângela, eu sou médica, eu sou brasileira, mas eu sou formada aqui na Argentina, moro aqui já há quase 14 anos. E eu terminei entrando no aeromédico, eu trabalho no SAMI Aéreo, que é o serviço de resgate aeromédico do SAMI, que seria o equivalente ao SAMU no Brasil. Eu começo a fazer parte desse programa há 2 anos atrás, aproximadamente, quando
é, eu fui convidada através de uma pessoa que já trabalhava no serviço para formar parte. Eu já era parte do SAMU terrestre, fazendo ambulância. E quando eu finalizei o curso, que aqui na Argentina é obrigatório, que é feito no IMAI, chama, o IMAI é o mesmo IMAI que tem no Brasil, Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica e Espacial. Quando eu finalizo o curso, eu fui convidada a formar parte desse programa. Uma série de entrevistas e etc., eu começo a trabalhar aqui. O SAMI aéreo tem uma característica que talvez difere um pouco dos outros serviços, que a gente faz resgate primário urbano dentro da cidade de Buenos Aires. O nosso perímetro é de cerca de 200 metros quadrados, ou seja, é uma área pequena, mas a gente tem uma complicação que é o trânsito e a quantidade de gente que entra na cidade para trabalhar todos os dias. A cidade de Buenos Aires tem aproximadamente 3 milhões de habitantes e por dia entram outros 4 milhões. Então, é muita gente num espaço pequeno. Essa densidade populacional tão grande num espaço tão reduzido gera o problema do trânsito e nos acidentes é bem difícil que a ambulância possa ceder em algumas pontas. Então, dessa necessidade, aparece o SAMI aéreo. A gente trabalha com uma aeronave que é o BO, o Bolco 105, que é uma aeronave compacta. Muita gente talvez conheça o helicóptero porque é o que o Fitzgerald utiliza na Red Bull para fazer a acrobacia, então ele é bem conhecido por isso. E aí, e a nossa tripulação é composta por um piloto, um técnico operativo que é um bombeiro e um médico. A gente não tem enfermeiro no nosso voo, e esse técnico ele faz como de assistente e copiloto para o piloto durante o voo, e uma vez aterrissado, ele faz assistência para a gente na atenção do paciente. Os nossos tempos, habitualmente dentro da cidade, o tempo de ativação da ligação são cerca de 4 minutos até a decolagem, e para atravessar a cidade de Buenos Aires no trecho mais longo, que são cerca de 20 quilômetros, também ronda entre 4 e 5 minutos de voo, então os nossos tempos são bem curtos. Eu perdi o teu áudio, eu não estou te escutando. Eu só lembrando Agora aqui, sim. porque pelo espaço que vocês têm, eu acho que são 200 quilômetros quadrados, então, não é isso? Exato, A são área 200 de quilômetros atuação. quadrados. Exato. Ela é muito legal, muito interessante, gente, porque eu conversando com a Ângela, né, o Buenos Aires tem algumas áreas da cidade onde na rodovia, nas avenidas, grandes avenidas, podemos dizer assim, existe uma área no asfalto, né, já demarcada, né, para o pouso de aeronaves. Então, lá, eles bloqueiam Exato. as avenidas, a aeronave pousa para fazer o atendimento e depois, né, que o atendimento da Exato. aeronave O fato decola, da gente libera, pertencer né? ao SAMU permite que a nossa ativação seja em conjunto. Então, a gente tem também o esquadrão de motos, a gente tem os serviços de ambulância, as unidades especiais como a de triagem, de catástrofe, etc. Então, quando tem uma ativação numa área urbana que a gente sabe que vai ser complicada, é ativado as motos, que vão com médicos também, fazem o corte. E outra coisa que é bem interessante, que o nosso serviço ele não é militarizado, a gente não tem nenhuma ligação com nenhuma força de segurança, para dizer de alguma forma, mas cada vez que a gente recebe a ativação pelo VHF, a gente tem um canal exclusivo com a polícia da cidade, onde a gente avisa qual é o ponto onde a gente vai se deslocar. Então, a polícia também já é mandada para lá para poder fazer a segurança da zona para a gente poder descer. Maravilha, Ângela, que bacana, né? É uma estrutura já bem organizada, né? A gente, na verdade, a gente sempre fala que a gente é uma parte, é como uma pequena cadeia de uma grande corrente que é o sistema completo do SAMI, né? É muito legal, Ângela, muito legal. Eu espero um dia ir aí em Buenos Aires, né, e aproveitar e A gente já conhecer fez o de convite, perto. pode vir, pode vir. Quem quiser, é bem-vindo aqui sempre. Toma gente boa, tá, pessoal do SAMI Aéreo. O pessoal segue a Aeromédico Brasil, sigo eles, a gente troca figurinhas aí de vez em quando, isso é muito legal. Muito bom mesmo. Eu sou animado para ir aí. A base de vocês é linda também, né?
É, Que agora trabalho. não, só não vou mostrar porque agora tá escurecendo, agora já tá ficando de noite. É lindo, lindo, lindo o espaço deles. Maravilha, maravilha, Ângela. Voy a llamarte ahora, Víctor Figueroa, acá con nosotros. Víctor, quédate a vontade aquí con nosotros. Aquí estamos, todo bien. Muy bien, ahora sí. Víctor, le pido para hacer una breve presentación de tu actuación profesional, tu formación y cómo llegó al servicio aeromédico ahí en México. ¿Cuál es tu servicio y cómo funciona tu servicio? Por favor. Ok, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, amigo. Pues la verdad es que yo soy muy joven en el transporte aeromédico, solo llevo 24 años haciendo esto, Ah, 24, 24 no somente, años. perdóname entonces. Eh, Tengo la formación como paramédico de vuelo y rescatista aéreo. Ahorita vamos a hablar de las funciones que realizamos. Sin embargo, yo obtuve la licenciatura en paramedicina aquí en una universidad en México, que es el nivel máximo que puede alcanzar un paramédico. Entonces, es un servicio medicalizado en donde yo laboro. Sin embargo, es operado solo con un director médico y todo el demás personal es paramédico. Solo viaja en nuestros helicópteros un piloto, si es un helicóptero monomotor, dos pilotos, si es un helicóptero bimotor, y un tripulante aeromédico. Solo vamos una sola persona responsable de la atención sanitaria, ¿ok? Eso es lo importante. La Perfecto. unidad más antigua que labora aquí de manera civil es una unidad que lleva más de 50 años, que es la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros somos muy jóvenes, desde 1994 en la unidad que yo laboro damos ese servicio. Originalmente era una unidad del servicio de policía, realizaba funciones de seguridad pública, pero en el 2005, a través de un gobernador en el Estado de México, dijo, dejamos de ser una unidad policíaca y nos convertimos en una unidad exclusiva de rescate aéreo, 24/7, con las funciones de ambulancia aérea, rescate aéreo con grúa, extinción de incendios forestales y la atención en caso de desastre. Esas eran nuestras funciones principales y una labor conjunta el servicio de capacitación a instituciones municipales, estatales y federales. Eso es lo que se realiza. Nosotros somos un servicio estatal, solo cubrimos 125 municipios que conforman el Estado de México. Tiene 22.500 kilómetros aproximadamente el territorio y hacemos más o menos 1,000 operaciones al año. 1,000 operaciones al año se realizan en este servicio y son completamente públicas. No se cobra un solo peso a ninguna persona. No importa si es una persona sin recursos o una persona de muchos recursos, no se cobra absolutamente nada. Todo este programa estatal es financiado con los impuestos que se recaudan dentro del Estado de México. Entonces, son parte de las funciones que nosotros realizamos. Hoy día se ha incrementado más el transporte de hospital a hospital, el traslado de órganos que son procurados, como un corazón, como un hígado, como los riñones, eso lo hacemos mucho, y además el servicio de rescate aéreo, que somos una unidad que opera con una grúa de rescate. Tenemos dos grúas, una que puede cargar más de 300 kilos con un cable de una longitud de 70 metros aproximadamente. Y ahí es donde se configura, va un piloto, un operador de grúa y un rescatista. Esas son las funciones que nosotros realizamos día a día, 24 horas, 365 días del año. Perfecto, perfecto. Víctor, só uma pergunta, por favor. Se operam solamente com ala rotativa ou ala fija também? Solo el servicio estatal, hoy día operamos con ala rotatoria, solo tenemos helicópteros. Operamos con helicópteros monomotor y bimotor. Nosotros operamos con marca Leonardo, 109 y 119 Koala. Hace algunos años, el gobernador del Estado de México adquirió un avión, un Learjet. Se utilizó muy poco, solo se realizaron no más de 10 operaciones de ambulancia aérea, pero se vio que por el tipo de territorio no era viable. Entonces lo regresaron al proveedor y vieron que no era factible porque solo tenemos actualmente
3 aeropuertos, 2 internacionales y un aeródromo. Y es muy caro también para mantener, ¿no? Así Mm, es. Y lo que más se opera aquí por el territorio geográfico es el helicóptero. perfecto, perfecto. ¿Y son cuántos helicópteros que Hoy día actúan? se cuenta con 5 helicópteros operativos. Hay más, pero ahorita estamos en una transición, ya que los helicópteros que estaban asignados a los jefes de gobierno se les quitaron y se están haciendo helicópteros ambulancia. Perfecto, perfecto. Muy interesante porque es un territorio grande, pero 5 helicópteros y ¿cuántas bases tiene? Tenemos tres ¿Tres bases, bases? tres bases operativas, sin embargo, todo está centralizado en una sola base, pero cuando vamos a ciertas regiones, esas bases nos sirven para abastecer combustible, para realizar radiocomunicaciones, se cuenta con equipo, pero una sola base. Es una de nuestras zonas de oportunidad, tenemos áreas de oportunidad. Lo mejor sería expandir el servicio en todas las regiones para poder llegar más rápido, pero es algo que se tiene todo centralizado y eso es algo que a nosotros nos afecta en cuanto al tiempo respuesta. Pero creo que se va a pasar con el tiempo, Así ¿no? Es- es. Acá en Brasil también, en mi departamento acá, empezamos una base solamente en la capital y después se expandió y hoy tenemos acá 5 bases. Entonces, cuestión de tiempo y se va a pasar tranquilamente, Así es. porque ya operan muchas cosas ahí, son muchos atendimientos, ¿no? Que se hacen por todos los años. ¿Saben más o menos una media de atendimientos por año? Mil Se hace? operaciones, mil Y la operación, operaciones, mil muchas. operaciones por año es lo que realizamos. Cabe mencionar que solo son operaciones médicas y rescate, solo 1,000 operaciones médicas y rescate, más la extinción de incendios, más la seguridad pública, más la atención en casos de desastre. Solo 1,000 operaciones de rescate y ambulancia. Perfecto, perfecto. Estoy acá impresionado, mucha cosa Así, mesmo. es correcto, amigo. Gracias, Víctor. Voy ahora Perfecto. entonces pasar Ok. la pelota para, para Ángela de nuevo y después vuelto a usted. Interessante, né, Ângela? O serviço Muito. do A gente, Victor. a gente notou essa diferença na forma de trabalhar e na problemática que enfrenta cada serviço no último congresso na Espanha. A maioria dos programas aéreos tem a dificuldade da longitude, ou seja, das distâncias extremamente longas para fazer a remoção de um paciente, para fazer a assistência complexa de um paciente. A gente aqui não tem essa problemática. A nossa distância é muito curta, extremamente curta. O nosso problema é realmente o trânsito. Eu acho que aqui no Ceará, no meu serviço, a gente fica no meio termo aí de vocês dois, né? Aqui a gente atende todo o estado. É um estado que tem sua dimensão, né? Se comparar a Buenos Aires, a cidade é um Aham. estado imenso, né? Grande. Mas se comparar ao México, já é bem pequeno, né? E a gente atua aqui, Victor, com 10 aeronaves aqui, de asa rotatória, bimotor, motor. Monomotor temos acá cinco helicópteros y bimotor tenemos 5 también. Entonces, quedamos por un espacio grande comparado a Ángela, pero un poco más pequeño comparado a los amigos ahí. Sim. Pero tenemos mucha cosa a crecer, né, a evoluir, porque no hacemos tanto rescate como nos gustaría, porque es también un servicio muy caro para el gobierno mantener y sabemos también que ni siempre las aeronaves están disponibles para todas las situaciones y mi servicio también, si estoy hablando acerca de las atenciones aeromédicas, pero cuando hablamos acerca de atenciones policiales, missões de bombeiros, de combate a incêndio, aí se vai muito mais. Sim. Pero
já falando no nosso serviço, né? A gente atende muito a operação policial porque é um serviço multimissão. Então, las misiones são mescladas, não solamente aeromédicas, aí de todo, né? Então, nesse sentido, acaba que às vezes a gente tem uma missão policial e a aeronave só pode fazer o aeromédico quando acabar a missão policial. Se tiver uma outra aeronave em outra base disponível, aí ela vai. É o que acontece muitas vezes. Então, no geral, a gente acaba fazendo muita coisa. Se for contar em tudo, né, são muitas missões. Mas a gente sempre tem essa perspectiva de aumentar esse espectro de ocorrências aeromédicas, porque as demandas elas sempre vão existir, sempre vão existir pessoas com enfermidades de todas as variedades que necessitam de transporte aeromédico. Então, temos que tentar com o tempo fazer o que podemos por a maioria dessas pessoas, né? Que hoje nem sempre conseguem atender todas as que necessitam, né? Nem sempre as pessoas vão precisar de um helicóptero, mas quando precisarem ter essa oportunidade interessante, né? Lembrando que é um serviço ainda muito caro, né? Mesmo para os governos é um serviço muito caro, então não é fácil de manter, né? Tem que fazer a manutenção de todas as peças da aeronave são muito caras e tem que fazer las manutenções por el tempo de vuelo, por el tempo a manutenção do tempo mesmo, do seu período, e a gente não pode brincar com isso porque a segurança de voo é extremamente importante para que a gente possa operar as missões aeromédicas, né? A gente percebe aí alguns acidentes acontecendo e a gente fica preocupado quando vê os colegas passando por isso, porque a gente sabe que são vários fatores, né? Da máquina e também fatores humanos, né? E aí, um dos fatores humanos entram o quê? Entram nós, nossos colegas, os pilotos, né? O tripulante, a operacional. Então, entra todo mundo nesse circuito de segurança de voo, né? Aí eu aproveito já, saindo um pouquinho dessa apresentação dos nossos serviços, né? E já perguntando, a doutora Maquel entrou e não conseguiu mais voltar aqui. Eu queria muito ouvir ela, porque ela trabalha lá na Polícia Nacional Peruana, ela é médica de voo da Polícia Nacional Peruana. E eu estou tentando ainda fazer o convite, estou tentando imitá-la ainda, Maquel, pero não é aceptado aí. Chegou, pero saiu, então eu Ok. não entendi, né? Aí eu vou aproveitar e já perguntar à Ângela, para a formação de vocês, né, para quem quer trabalhar no serviço aeromédico aí do SAMI Aéreo, existe uma periodicidade de ingresso de profissionais ou é uma escala já fechada e que só entra quando sair alguém? Eu acho que é assim, né? A maioria dos É, lugares é assim. é. Eu quero Conta um pouquinho desse aproveitar só ingresso. antes de entrar nesse assunto para comentar algo que tem a ver com o custo que você comentou agora há pouco. O Fala. programa do SAMI aéreo, ele é o médico do SAMI aéreo é um médico do Estado. É um médico que o salário é pago pelo Estado. Os pacientes são atendidos sem nenhum custo, é completamente gratuito. Porém, a aeronave, o piloto e o técnico operativo pertencem a uma empresa privada que licita. Esse contrato é igual o sistema inglês de resgate aéreo. É licitado e como o custo desse contrato não chega a ser pago 100% pelo Estado, porque é muito caro, parte desse gasto é amortizado com publicidade. Então, vocês vão ver que na traseira, na parte posterior da aeronave, sempre vai ter algum tipo de publicidade, que são os que ajudam a manter esse custo da operação. O Interessante, viu? serviço é completamente gratuito para toda a população, não se cobra absolutamente nada. Se a pessoa que foi assistida tem algum tipo de cobertura médica, depois é faturado para essa cobertura médica, mas a pessoa em si não paga absolutamente nada. E quanto ao ingresso, o que é exigido aqui? Para trabalhar aqui, precisa ser médico.
ter algum tipo de formação. Nós aqui na equipe temos emergencistas, cirurgiões de trauma, trauma-ortopedistas, terapistas, temos um pouquinho de tudo. Precisa fazer o curso de aeroevacuador pelo IMAI, é um curso que dura 1 ano. É como se Precisa fazer o fosse o nosso curso. curso de operador de suporte médico aqui no Brasil. Exato, é um curso similar a Equivalente, esse. né? Exato. Existe o mesmo curso para enfermeiros também, que no caso do SAMER a gente não possui, mas quem quer trabalhar no aeromédico aqui também precisa fazer esse curso sendo enfermeiro. Porque tem enfermeiro E que agora. operando nos serviços privados, né, Ângelo? Exato. Como aqui não tem. Agora começaram alguns fisioterapeutas também. Estamos trabalhando aí para ver se a gente consegue botar eles para voar também. Uma vez que finaliza esse curso, tem que fazer o curso de fatores humanos e CRM. Aqui no SAMER a gente tem uma particularidade que quem forma parte do serviço também é facilitador desse curso, ou seja, está habilitado para dar o curso. Depois tem que fazer o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, que a gente entra na categoria 2 de tripulante de cabina de passageiros. E ter vontade de trabalhar. Basicamente é isso. Para entrar aqui no serviço, a gente sempre tem como um banco de talentos e etc. Mas no meu caso, particularmente, quando eu entrei, foi porque outro membro tinha saído da equipe. É um núcleo bem consolidado, assim. Somos poucos, os plantões são fixos. Sempre no mesmo dia da semana, e a gente sempre tem o que a gente chama um plantão espelho. Eu tenho outro médico que compartilha esse plantão comigo, então se eu não posso, vem ele, se ele não pode, vem eu. Mas é assim. Que legal, viu? Que bacana. E no caso, para poder cobrar o salário, porque senão não cobra, não recebe, tem que ser um médico concursado do Estado, né? Tem que ser um médico concursado para o Ministério da Saúde. Olha, eu não preciso falar, tá? Mas só sim ou não. Paga bem ao médico de voa aí. Vamos separar um pouco. Não precisa falar do quanto, né? Vamos separar. Dá para O viver médico, bem. não, o médico aeroevacuador ganha bem. Ganha bem, não ganha mal. Não vou dizer que ganha mal, porque não ganha. No nosso caso, a gente tem um pequeno plus do preço do plantão standard do Estado. Tem um diferencial. Mas quem faz atividade... Eu trabalho para uma empresa que se chama Aerocare, quem trabalha para outras empresas privadas, o salário é bom. Legal. Que bom. E Fico feliz. viaja, né? E viaja bastante, né? Geralmente é um salário diferenciado, né? Existe Exato. risco também inerente à atividade. Exatamente. Né? Então, assim, tem O que estresse. ter um plus mesmo, né? Victor, hago a mesma pergunta a você. ¿Se paga bien? ¿Se paga No. bien ahí en México, no? A pesar de que aquí en México hay una norma oficial, la cual que te da el perfil de las personas que deben de venir como tripulante aeromédico, el perfil que debe de tener en formación. O sea, hay una norma oficial que registra cómo debe de venir equipado, quién debe de tripular, cuáles son las acciones. A pesar de que hay una norma oficial, no es bien pagado. La gran mayoría de tripulantes aeromédicos, que puede ser médico, paramédico o enfermera, dependiendo el estado y dependiendo el lugar público o privado, siempre tienen un segundo empleo. Siempre tienen un segundo empleo. ¿Por qué? Así es, no, la gran mayoría. Yo te puedo decir de todos mis compañeros de trabajo, todos tienen un segundo o hasta un tercer empleo por lo mismo. A pesar de que aquí en México hay una norma oficial que establece el perfil, viene una nueva reforma a esa norma donde dice la formación, un título, una cédula, debe de tener los perfiles de CRM, AMRM, en realidad todo lo que debe de llevar y que deben de ser vigilados y supervisados por la Agencia Federal de Aviación Civil en nuestro país. No, ese es algo que no tenemos bien estipulado aquí. Y a pesar de que formamos parte de una tripulación, la autoridad no nos da una licencia como tal, como al piloto, como a la sobrecargo, como al mecánico. No existe. Y si nos vamos a lo que es FAA y OASI, no reconoce al tripulante aeromédico como un tripulante más, como un copiloto. O sea, mejor es una aeromoza, mejor es un mecánico
pero no reconoce ni al tripulante aeromédico, ni al rescatista aéreo, ni al operador de grúa, que forman parte de equipos especiales y de operaciones especiales. Entonces, eso es algo que también hay una laguna en la normatividad oficial en muchos países de Latinoamérica. Acá en Brasil también no es muy diferente. Mira, Víctor, no tenemos también eh, una, una tarjeta de Así, representación, pero tenemos asociaciones, así, pero eh, no hay nada así que nos traga seguridad de carrera, también de administrativas también. así es. Los empleos no generalmente son por selecciones, por pruebas, y que no son, la mayor parte no son concursados, son contratos, y eso no es muy bueno, Así no miro como una es. cosa buena, porque si sufrimos un accidente, ¿cómo vamos a hacer? Si no tenemos un vínculo de seguridad muy importante de los servicios que se puedan cuidar de nosotros. Y varias ocasiones, un amigo sufrió un accidente y aquí, y otra empresa que él trabaja, la empresa terrestre, es que cuidó de él, pero a empresa aérea no ha hecho un buen trabajo con él. Entonces, eso me preocupa, porque todos somos vulnerables, Así todos somos es. vulnerables. Entonces, tenemos que avanzar un poquito nisso também, né? Temos que Por, avançar muito. sí, porque no es lo mismo tener un seguro como tripulante que tener un seguro como pasajero. Entonces son cosas bien diferentes. Hay una gran diferencia en cuanto a las pólizas. Lo mejor es que fuéramos asegurados como tripulantes y no como pasajeros, porque eso afecta a nuestras familias. Exato. Eso nos afecta de manera directa, porque dicen, bueno, el seguro que le tocó al piloto aquí está, pero el seguro que te tocó a ti aquí está. ¿Por qué? Porque tú eres pasajero o fuiste considerado pasajero y el piloto fue considerado como tripulante. Entonces hay una ambigüedad en eso. Exatamente. Nuestro amigo Alexis está acá con Ajá. nosotros. Un fuerte Hola abrazo, amigo, Alexis. el líder. Y habla acerca de eso. En la alianza queremos cambiar esa realidad. Es Entonces, correcto. para todos que están acá, la alianza es un grupo que hacemos parte. Yo, nuestro amigo Víctor, y vamos a invitar a la doctora Ángela también. Sí. Y doctora Matilde. Aguardamos la invitación. Sí, pero ya está vindo acá ahora, ¿no? Una sorpresa a usted. Y es un grupo de profesionales de Latinoamérica y España, né, que charlam acerca de várias situações do serviço de resgate aeromédico, né, cambiando experiências para que possamos criar normativas para que todos ganhem seus países, que se pueda levar a implementações de los políticos para que, quem sabe, avançarmos nesse sentido, né? Así es. E outra coisa que queria perguntar, Victor, é acerca de la preparação de los profissionais aí para ingressar em tu serviço. Como se hace para ingressar aí? En realidad existieron dos procesos, uno el original y otro que tenemos hoy día. El original deberíamos de tener un perfil de policía, de seguridad pública, porque la unidad originalmente era un servicio, Policial. era una unidad de apoyo aéreo a la policía y parte de sus funciones era la evacuación aeromédica. Entonces las personas que entrábamos ahí éramos paramédicos, pero para querer entrar a la unidad teníamos que formarnos como policías, porque era más fácil que un paramédico hiciera la formación en policía que un policía hiciera la formación médica. Era un poquito más difícil. Entonces era como que cambiar ese chip, ¿no? Entonces lo que se hizo es que ellos las primeras generaciones tomamos la formación paramédica
y posteriormente nos convertimos en oficiales de policía, que hacíamos funciones de oficial táctico aéreo, ¿no? Que era la seguridad y vigilancia, la seguridad disuasiva, la coordinación de servicios de tránsito, eso era lo que realizábamos. Pero posteriormente en el 2005 el perfil completamente cambió, porque ahora eran profesionales de la salud, médicos, paramédicos, enfermeras, que se dedicaban a realizar el servicio de ambulancia aérea en cuidados críticos. Título y cédula, contacto o formación con pacientes críticos comprobables por más de 5 años, concurso de especialidad en cuanto a medicina de aviación, en cuanto a factores humanos, en cuanto a programas de cuidados críticos, LS, ACLS, BLS, AMLS, programas de atención al trauma. ¿Por qué? Porque el espectro de atención aeromédica es muy grande. En un turno puedes atender una mujer con un embarazo de alto riesgo, puedes atender un politrauma, puedes atender un código infarto, un código cerebro, un recién nacido con asfixia. Entonces, el perfil es de que todos los paramédicos, todos los proveedores médicos tengan contacto y que tengan experiencia en la atención de cuidados críticos. ¿Por qué? Porque hoy día te puedo decir que el 70% de nuestros pacientes van intubados, van con un monitor cardíaco, van con perfusores, van con un marcapasos. En realidad debes de tener la experiencia para eso. Porque antes yo recuerdo que hace muchos años, hace 24 años te puedo decir, era subir al paciente a la camilla, cohibirle la hemorragia, tal vez ponerle oxígeno y llevarlo lo más rápido posible al Tal hospital. vez. Pero todo eso ha cambiado, ¿no? Hoy día todo eso ha cambiado. Hoy día tienes que llegar, dispositivo supraglótico, laringoscopía o videolaringoscopía, ventilación mecánica, manejo de aminas, tal vez una punción intraósea con o sea, todo ha revolucionado. Entonces, el perfil del tripulante aeromédico ha cambiado completamente y nosotros hicimos a un lado la parte policíaca. Hoy día lo que tenemos más bien es policías comisionados a nuestra unidad que atiendan las emergencias médicas. El perfil de esos policías es un perfil de oficiales tácticos aéreos, o sea, ese es nuestro perfil. Que sepan hacer rappel del helicóptero, que sepan disparar desde el aire, que hagan seguridad disuasiva, que sepan medicina táctica, eso también nosotros los llevamos, exigimos que esos oficiales tácticos sepan de medicina táctica, porque cuando nos mandan a llamar a un ambiente hostil como helicóptero, ambulancia, ellos nos deben de dar protección y ellos deben de conocer las directrices de cómo dar seguridad al médico para poder entrar a esos escenarios. Perfecto, muchas cosas entonces que hacen ahí y entonces creo tu vinculación es por concurso público, entonces. Sí, Sí, hoy día es por me concurso entiendo bien. público. Sí, hoy día es por... En mi experiencia, hace 24 años yo fui a tomar un curso de seguridad. Un curso de seguridad, como decía ahorita Ángela, hay cursos formativos a las ambulancias terrestres. Yo fui así. Yo trabajaba en la Cruz Roja. Yo trabajaba como paramédico terrestre en la Cruz Roja. Y un día me tocó trasladar a un paciente por helicóptero, pedir el helicóptero, y dije, yo no sé nada de helicópteros, voy a ir a tomar un curso para aprender de helicópteros, para saber cómo subirlos. Simplemente yo no sabía subir un paciente a un helicóptero y me acerqué al helicóptero sin saber. Entonces fui a tomar el curso y pregunté, oye, Ángela, ¿cómo puedo entrar aquí al servicio de helicópteros? Y me dijo, pues es esto y esto. Trae tus papeles, nosotros te llamamos. Y 6 meses después me mandaron llamar y me dijeron, este es el perfil, Qué bueno. esto es lo que tienes que hacer, pero te tienes que ir a la academia de policía por 6 meses para formarte como policía. Y así fue. E funciona armado ou não? No, la verdad es que Enquanto- la seguridad dentro del Estado, tenemos elementos que van armados, van con arma corta, arma larga, pero son francotiradores, son elementos que ya van formados para eso. O sea, nosotros nunca vamos armados hoy día, tenemos elementos exclusivos. Y a últimas fechas ya se dividió los helicópteros de policía y los helicópteros médicos para que no haya confusión. Ya vienen rotulados completamente. ¿Cuáles? Tú ves un helicóptero en el aire rojo,
y la gente dice, ah, es ambulancia, es rescate. Ven un helicóptero en color azul, ah, es policía. Ah, Víctor, interessante isso. y perdóname, Lucio, Vontade. y Víctor, ¿y la población en general respeta esta división? O sea, ¿respeta el helicóptero sanitario? Sí, completamente. A pesar de que, eh, a pesar de que la gente, tenemos muchas comunidades rurales, la gente nos ha conocido porque ha habido un acercamiento al grado de que en la unidad donde yo trabajo se hizo una serie televisiva, un reality con nuestro día a día, con lo que hacíamos. O sea, pusieron cámaras en todos lados, grabaron nuestro día a día y la gente nos identificó más. Ah, dijo, ah, ellos atienden a la mujer embarazada. Ah, ellos salvan a una persona, ellos ayudan. Entonces, eso fue un impacto social para nosotros, porque hoy día donde aterrizamos la gente sabe quiénes somos, la gente nos ayuda y la misma gente nos solicita. Nos pueden llamar al 911 dentro del estado y decir, oye, si hay un accidente grave y tal vez se requiere un helicóptero. Esa cultura creció mucho gracias al impacto que tuvo con la sociedad el haber hecho esa serie televisiva, que no fue nada actuado, solo fue grabar lo que hacemos día a día. Bien. Perfeito, perfeito. É muito interessante, é muita coisa, né? O Victor tem uma experiência incrível, incrível a tua experiência aí, Muchas Victor. gracias. Pero esa es mi historia. Escuchando acá, Por eso llegué a los helicópteros. impressionante. Te quedou apasionada por los helicópteros muy temprano, ¿no? Déjenme decirle a ustedes y a nuestros amigos que nos acompañan que para mí era un sueño. Yo trabajaba en la Cruz Roja y estaba en mi ambulancia y veía pasar un helicóptero y decía, ay, es un sueño para mí el trabajar ahí. O sea, yo lo veía como un sueño inalcanzable completamente, inalcanzable. Y mira, hoy día es un modo de vida. Sí, realizó-se y solo tiene 24 años solo. Sí, soy nuevo en esto. Muy interesante eso, porque 24 años es un vida, toda la vida de algunas personas, ¿no? Y fue difícil en México. Hace 24 años no teníamos educación aeromédica en México, no existía educación aeromédica. Teníamos, el mismo gobierno nos enviaba a Estados Unidos a capacitarnos. Tenías que tomar la instrucción en otro país y en otra lengua que no era la tuya. Entonces era difícil porque en México no había absolutamente nada. Entonces teníamos que ir a Estados Unidos a aprender, a formarnos como tripulantes aeromédicos y bueno, eso que nos dio gobierno sirvió porque hoy día se vio ese cambio de profesionalización. De ser una unidad policíaca, nos convertimos en una unidad de rescate aéreo, ¿no? Y hoy día brindamos cuidados críticos. Hoy día se hace el traslado y somos la unidad que más misiones hace en toda, la unidad pública que realiza más misiones en nuestro país, porque estamos 24/7, tenemos diferentes misiones y eso nos hace ser comprometidos con la sociedad. Y cuando me preguntan, Maverick, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que es completamente gratuito, porque apoyamos a gente que no tiene recursos, que vamos a un rancho, que vamos a comunidades rurales que no tienen el medio económico y que les estamos ayudando a salvar una vida. Formamos parte de esa cadena de sobrevida, pero gente que no tiene el recurso económico. Perfecto, perfecto, Víctor. Daniel está acá con nosotros Ah, también. Fuerte perfecto. abraço, Saludos a Daniel. Dani. Daniel Cerveira, que esteve numa live aqui com a gente também, foi muito legal. Mi Estivemos hermano Dani. ele, o William Garcia e o Carlos Garcia. Foi muito bacana mesmo Todos aqui. los hermanos. Os hermanos de la Así Aliança. es. Eu estou aqui ouvindo o Victor falar, gente, né, Ângela, e o serviço que eu atuo aqui no Ceará, ele também é um serviço público, né, não se paga nada. Qualquer pessoa da população que precisar, o serviço está pronto para atuar, desde a pessoa mais simples, um camponês, né, pessoa da área rural, até a pessoa da cidade, de qualquer condição financeira, de qualquer situação, a gente está pronto para atender essas pessoas. Isso daí traz um orgulho muito,
legal para a gente fica muito feliz e até emocionado, porque a gente sabe que algumas pessoas não, talvez, nunca pudessem ter condições de pagar por um serviço de qualidade, né, como esse. Serviço aeromédico, a gente sabe que se fosse pagar seria muito caro, né? Eu queria enfatizar também que aqui no Brasil, de uma forma geral, toda a parte de resgate, toda a parte de resgate aéreo é pública, né? Com, com exceção de, por exemplo, um circuito de Fórmula 1 que contrata uma empresa para ali, mas é um serviço privado ali. Mas saindo dali, toda a parte do serviço aeromédico de resgate do Brasil, ele é público. Não necessariamente o transporte interhospitalar, né? Mas o resgate, sim. O resgate é público, né? Isso é muito legal, já melhorou muito. Eu acho que o Brasil hoje está muito bem em resgate aeromédico. Acho que a gente vai melhorar muito ainda, né? E numa tendência de pouco tempo, né? E é bom a gente perceber, conversando com vocês dois, que a Argentina está bem com esse serviço, com o SAMI aéreo. Existem outros serviços, né? O México também está muito legal. Existem outros serviços também no México, né, Víctor? Há outros serviços de rescate en Sí, México público también. hay muchos. De hecho, servicios públicos, casi el gobierno de la ciudad tiene un servicio muy fuerte y el más antiguo del país, más de 50 años. El agrupamiento de cóndores es famoso a nivel mundial. Ellos realizan las operaciones dentro de la ciudad. Sus traslados son muy cortos, 10, 15 minutos, porque cubren solo las 16 alcaldías, pero aterrizan en las calles, hacen rescates en edificios, acuden a la región montañosa que rodea la ciudad. O sea, es mucho su trabajo, mucho su trabajo. Y ellos, a gran diferencia de nosotros, hacen mucho servicio de policía, porque son una unidad policíaca que realiza como funciones secundarias el servicio de ambulancia aérea. Hoy día ya tiene helicópteros específicos para ambulancia aérea con toda la normatividad oficial. Entonces ellos son el gobierno de Jalisco, el SAMU Jalisco. El SAMU Jalisco también tiene un reconocimiento importante. En Francia es reconocido el SAMU de Jalisco porque tiene todos los estándares que pudiera tener el helicóptero del SAMU de Francia. O sea, ellos también son muy fuertes, son muy importantes. Puebla, Querétaro, Guerrero, hoy día se ha incrementado esto, ha crecido mucho. Hoy día con la administración que existe a nivel presidencia en México, hizo que todos los helicópteros de los gobernantes en los estados se los retiraran. Tú eres gobernante, Lucio, no puedes tener un helicóptero para ti y la gente no tenga para ambulancia aérea. Te quito el helicóptero que está asignado para ti y lo vuelvo a ambulancia para el servicio público. Eso fue algo importante, porque antes cada gobernante tenía un helicóptero y la gente no tenía en qué moverse, en qué trasladarse. Entonces dijeron, a ver, Ángela, ¿tienes tú como gobernante un helicóptero? Me lo das y se vuelve ambulancia. Lucio, ¿tienes un helicóptero? Me lo das y se vuelve ambulancia. Y eso es algo muy bueno, porque hoy día en la gran mayoría de estados hay un helicóptero para poder hacer el servicio de ambulancia aérea. Interessante, muito interessante, viu? Seria muito bom, né, que isso se copiasse também em outros lugares. Ojalá. Olha lá, igual um amigo meu no Ia país ali sobrar da Ásia. helicóptero, meu amigo. Não é não? Legal demais. Ângela, Eso me agora, pareció bueno sim, porque hizo que la comunidad se hiciera más grande. muito Y bueno. que es importante que también los programas de entrenamiento se han incrementado. Hoy día hay muchos diplomados formativos en transporte aeromédico en México. Hay muchas empresas privadas y hoy día existe el gobierno de Michoacán, que es un gobierno también con servicio de helicópteros, que también forma tripulantes aeromédicos a través de diplomados reconocidos. Es el primer diplomado público que existe en un estado. Antes lo daba el gobierno federal, pero lo cerraron. Pero el gobierno de Michoacán hoy día tiene un diplomado público para que la gente pueda ir a entrenar con ellos y eso es muy bueno, porque el gobierno está formando recursos en transporte aeromédico, tripulantes aeromédicos, médicos, paramédicos, enfermeras. Y aparte existen muchas empresas en México que dan el diplomado en transporte aeromédico, tanto para helicóptero como de avión, de ala fija. Eso es importante porque aquí la ala fija la hacen su mayoría en servicios privados, empresas privadas. El transporte por avión es en empresas privadas.
pero el transporte en helicóptero es en servicios públicos. Aqui em Brasil não é muito diferente. Aqui é a mesma coisa. Algunos servicios públicos tienen ala fija, pero son pocos, muy pocos. Igual acá en México, A acá en maior parte México são igual. helicópteros mismos, servicios públicos, y ala fija más para los privados. Sí, acá hay algunos servicios públicos que también tienen aviones, sobre todo que tienen sierra y que son muy grandes. Los estados que están al norte, límites con Estados Unidos, son estados muy grandes, muy, muy grandes. Entonces sí tienen ala fija para esto. Perfecto, perfecto, Víctor. Víctor, voy a cambiar ahora para doctora Ângela y ya vuelto con usted. Ângela, aproveitando, o Victor falou em relação aos helicópteros dedicados ao aeromédico, né, com os equipamentos, toda aquela estrutura dedicada ao aeromédico. Como é o interior do helicóptero de vocês em relação a equipamentos? O que é que a gente conta ali, né, com equipamento de suporte avançado aí para atender as demandas de vocês? Então tem um vídeo bem bacana que está no feed para quem quiser ver depois, contando bem o serviço para quem quiser ver um pouco mais. Mas a gente basicamente vai com o respirador, com o multiparamétrico, DEA, sempre. Depois... Aquele vídeo que você fez para o Aeromédico Brasil tem isso, né? É esse aí, nesse vídeo que foi o vídeo pro Aeromédico, que depois todo mundo terminou usando esse vídeo. Esse vídeo ele explica, ele mostra bem parte do nosso equipamento, mas basicamente, como a nossa aeronave não tem muito espaço, exatamente, no vídeo vocês vão poder ver melhor, mas a entrada do paciente é por baixo do rotor de cola do helicóptero, a entrada dele é posterior e a gente tem acesso somente da parte da cintura para cima. Então ali a gente tem o multiparamétrico, DEA, respirador, a mão. Temos 2 bolsos, toda a parte de medicação, lógico, e depois temos 2 bolsos que a gente classifica, um em via aérea e outro em toda a parte de trauma. Essa é como a grande classificação. Você está mais argentina do que brasileiro, viu? Menino, olha, tá difícil. Tá difícil. Bolsa, é mala, mochila. É mochila. Tá, gente? A gente não anda com sacola, não, gente. É mochila mesmo. Eu já estou acostumado com a Ângela, né? A gente já conversa mais tranquila. Assim, eu entendo, viu, Ângela? Exato. Muito tempo aí, né? O pior é que é. Mas basicamente é isso, assim, como as nossas distâncias não são longas, nossos períodos são muito curtos, não há necessidade de outro tipo de equipamento. E também tem a ver com o suporte em terra que a gente tem do resto da equipe, né? No seu momento, assim, até foi analisado talvez ter algo mais de equipamento relacionado ao resgate próprio, pela parte do bombeiro, que a gente tem como operador tático na cena, mas realmente a gente não tem muito espaço na aeronave, então a gente sempre leva, a nossa capacidade de transporte é um paciente, a gente pode levar até 2 em casos extremos. São duas tábuas espinais, né? A prancha espinal, o chaveco de Kendrick, todos aqueles equipamentos que a gente utiliza para imobilização do politrauma, tanto do mais tranquilo quanto aqueles politraumas extremos e super graves. Então, a nossa capacidade de transporte é até 2 passageiros ou 2 pacientes, não é o mais indicado, se for necessário se faz. O nosso serviço é só durante o dia atualmente, a gente não está com um serviço noturno ativado, durante a pandemia ele foi desativado e vamos ver se ele vai voltar ou não. E durante o dia nós temos uma aeronave em serviço e temos uma segunda aeronave em stand-by por se for necessário. Uma das, digamos, das utilizações mais famosas, talvez, que a gente teve das 2 aeronaves em simultâneo, foi durante a tragédia do Once, que foi
uma colisão de um trem cheio em hora pico contra a plataforma aqui no centro, cabeceira final, cheio de gente vindo trabalhar cedinho, onde tivemos nesse acidente 52 mortos e mais de 700 Caramba. Foi assistidos. no seu plantão isso, Ângelo? Não, nesse momento eu ainda não fazia parte da Serviço. equipe, mas serviu como um marco para dizer a gente precisa desse serviço, porque o acidente aconteceu bem no centro da cidade e permitiu tirar aqueles pacientes mais graves para os hospitais que não estão dentro dessa primeira linha de recepção. Então, você termina liberando e permitindo que a atenção daqueles pacientes, porque uma coisa é receber 2 politraumas, 5 politraumas, 70 politraumas graves dentro de um sistema. Nós temos 14 hospitais de agudos aqui na capital, então poder fazer essa distribuição é importante para garantir que o paciente tenha atenção adequada. Realmente foi um incidente assim de múltiplas vítimas, né? E com tantas mortes, né? Foi Lamentavelmente não foi o catástrofe. único, mas assim, foi o que permitiu e a gente aprender muito também disso, né? Verdade. É uma experiência assim profissional bem interessante de ser vivenciada, né? Porque a gente aprende Exatamente. muito, né, quando a gente se limita de recursos. Porque você perceber que uma tragédia dessa daí, né, impactou com tantas mortes, mais de 50 mortes, né? E fora os feridos, 52 né, mortos. que foram Exatamente. atendidos, né? Muita gente. É uma pena, assim. Uma pena mesmo. A aeronave de vocês, ela é monomotora, Ela né? é bimotor Ou é bimotor? para Bimotora, poder sobrevoar. Essa é uma das à noite, né? exigências que existe no contrato para poder sobrevoar a cidade, para poder fazer esse tipo de tarefa, até para a segurança, né, da população, ela tem que ser bimotor. Seria legal atender à noite também, né? Já que o campo de vocês é dentro da cidade, eu acho que ela seria legal, né? Quem sabe, daqui a Para quem não conhece, retorno. talvez volte. A gente está vendo como é que vai acontecer as próximas cenas, mas a gente está torcendo para voltar esse serviço. Para quem não conhece, a nossa área de abrangência é a cidade autônoma de Buenos Aires, né? Buenos Aires seria como a Brasília do Brasil, e a gente está dentro de uma província que também se chama Buenos Aires, que deveria ser como Goiás, por exemplo. Aham. Então, o limite entre a nossa área e o resto da província, que seria o resto do estado, é uma autopista. É como se fosse uma BR, uma, vou falar ruta, mas eu não sei como é que fala em português. Como se fosse uma estrada, uma autovia. É, Aham. é isso que limita a nossa área de assistência. Então é uma zona muito cinza, assim, porque é difícil. Como é que você fala para quem está do outro lado da calçada que eu não posso te atender? Então, também nesse sentido, a gente tem certa flexibilidade da parte estatal para poder fazer assistência. Quando é requerido por algum incidente massivo em outro lugar, a gente também presta serviço. Então, por sorte, por fazer parte de um sistema tão grande, a gente tem essa certa flexibilidade. Bacana. E vai parecer muito engraçado, mas os nossos principais clientes, os nossos principais pacientes são os motociclistas, né? São aquele pessoal que está circulando no trânsito de Buenos Aires. E a gente tem um apoio muito, muito, muito grande de uma associação de periodistas de trânsito daqui. Eles Sério? instruem, eles formam. Legal. Os mesmos motociclistas são que muitas vezes a polícia não consegue chegar, a ambulância não consegue chegar na cena, os mesmos motociclistas cortam, a mesma população faz o corte do trânsito para a gente poder fazer o descenso, é bem bacana. Legal, muito bacana essa cultura, né? A turma já se apropriou. Mas o pessoal, exatamente, o pessoal aceitou e começou a entender o nosso serviço de forma como mais forte por isso aqui, pelas redes sociais, pela tarefa que a gente faz com a ajuda digamos, dessa associação de periodistas, mas é isso aqui, a rede social é o que faz com que a população conheça o teu trabalho, realmente, veja o que você faz, como faz, por isso é super importante essas lives para que quem não entende do aeromédico comece a entender um pouquinho como é que funciona. É muito legal, Ângela. Eu recebendo
tendo essa oportunidade de receber vocês aqui, trazendo essa experiência aqui para o Brasil, né? E isso nos agrega muito. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui acompanhando, né? Que também fica pensando, caramba, isso aqui no Brasil seria muito legal, né? Porque nem sempre a gente encontra essa situação da população. A maioria das vezes sim, mas às vezes tem cenários que a gente entra que às vezes o pessoal dificulta, né, até a nossa entrada, o nosso atendimento, ou às vezes precisa do apoio policial para poder garantir, né, que a Hum. gente faça um atendimento com segurança, até para a nossa própria segurança mesmo. Então, assim, Aqui a gente... nunca falta, realmente assim, nunca falta. Sempre tem dentro da população, nunca falta o hater, nunca falta É, quem, quem, re- quem também talvez esteja chocado pela situação, ansioso pela atenção de um familiar e etc. E para essas coisas a gente tem o nosso técnico operativo. O bombeiro, ele é aquela pessoa que resolve o que for, né? é verdade. Ainda bem que o Victor, lá no México, a equipe é policial. Então, o pessoal, creio Exato, que respeita mais aí em México. sim, A é atenção porque eles provável. são todos policiais. Tem muita. Aproveitando aqui, gente, queria só agradecer aqui a todos que estão assistindo a gente. Nós temos, eu estou identificando aqui, eu estou com o olho no peixe e outro no gato. Eu estou com o olho em vocês, escutando a conversa, interagindo com vocês, interagindo aqui também com o nosso público. Nós temos pessoas aqui de vários países, do Brasil, a grande maioria do Brasil, vários profissionais do Brasil. Isso daí é uma coisa que me deixa muito feliz, porque esse papo é muito forte no aeromédico. Afinal, a gente está entendendo como é que os serviços funcionam aí nos países de vocês e trazendo para o entendimento da nossa comunidade aeromédica brasileira. Mas nós temos pessoas aqui da Argentina, do México, do Uruguai, do Peru, da Venezuela, da Espanha, as pessoas que eu estou identificando aqui, né, de várias partes do Brasil, né? Nós temos pessoas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, pessoas aqui do Ceará, Pernambuco, Amazonas, Brasília. Olha só como a nossa live está assim chegando longe, né? A gente está mantendo um pico aqui de 40, 45, 38 seguidores simultaneamente. Eu fico muito feliz porque é uma quantidade boa para um canal que hoje, apesar da gente no Aeromédico Brasil, nós temos 27 mil, quase 28 mil seguidores. Pode ser pequeno em relação a outros canais, mas para a área aeromédica é muita gente, né? E eu fico feliz que essas pessoas se interessam muito por toda essa nossa conversa, né? Por todas as postagens que a gente traz sobre aeromédico, por essas experiências que a gente traz aqui nas lives. Não, pessoal, a turma que vem para a live aqui com a gente no Aeromédico Brasil, sempre serão profissionais altamente capacitados, serão profissionais muito experientes, serão profissionais que realmente têm propriedade para falar naquilo que a gente traz como temática, né? Então, escutar o Victor falando sobre o serviço dele, os olhos ficam brilhando assim, eu fico encantado, né? E me vendo, Victor, me viu, é como se tuviese tu serviço, por lá tus palavras, quando hablan aí. E Ângelo tá do mesmo jeito, né? E eu quero muito um dia poder conhecer de fato lá presencialmente, Você tanto no precisa vir, México já falei, como na tem que vir. Argentina. Eu vou me Gracias. organizar. Esse ano vai ser um ano meio difícil de viagem, mas ano que vem eu quero ir, né? Tanto no México como na Argentina, se Deus quiser, a gente vai se encontrar pessoalmente. Muito bom. Ângela, eu vou passar essa bola para o Victor agora, então, porque eu queria entender a rede hospitalar deles lá, se eles vão à noite e como são os equipamentos nas aeronaves lá, né? Victor, tus helicópteros em tus serviços aí são equipados para aeromédico ou para outras situações também? Cambia a configuração de Sí, acordo com a necessidade. Como ocorre isso aí?
Nosotros tenemos helicópteros utility multifuncionales que pueden ser para ambulancia aérea, para rescate aéreo, para combate de incendios o para operaciones de traslado de víveres en desastres. En realidad, en un día a día, el helicóptero siempre está con el equipo básico necesario y el combustible mínimo necesario para poder dar respuesta a una operación que duraría 2 horas de vuelo, o sea, la autonomía de 2 horas. Siempre está el equipo básico a bordo. Sin embargo, al inicio de la guardia, debido a las estadísticas que tenemos a diario, ya se aborda todo el equipo de cuidados críticos, todo el equipo. Tú sales a una misión y vas con todo el equipo de cuidados críticos. Requieras o no requieras el ventilador, requieras o no requieras el marcapasos, requieras o no requieras los perfusores, siempre va a bordo. Porque en ocasiones nos dice el médico, oigan, el paciente no está intubado. Y llegas y ya está intubado. O no está intubado y preguntas, ¿por qué no lo ha intubado? Porque no hay equipo, porque no hay gente con entrenamiento, porque en realidad no hay quien haga la intubación. Entonces tú sabes qué, traigan el equipo y antes de iniciar el vuelo aseguramos la vía aérea, hacemos una secuencia de intubación rápida, sedación, parálisis, la videolaringoscopía y nos vamos pero con un paciente ya estable. Recordemos que uno de los objetivos del transportero médico en helicóptero es estabilizar previamente al paciente antes de iniciar el traslado, por no contar con una cabina presurizada, porque el paciente puede tener muchos cambios fisiológicos. Que en el estado donde yo laboro, trabajamos a 8,500 pies sobre el nivel del mar. La Ciudad de México, nuestros compañeros de Cóndores trabajan a 7,500 pies, la Ciudad de México. O sea, ellos están altos, pero en el Estado de México nosotros estamos más altos, 8,500 pies. Entonces, el romper el techo fisiológico de los 10,000 pies está muy cortito. Nuestro hangar está a 9,100 pies sobre el nivel del mar. Está muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Entonces, para asegurar todo eso, a pesar de que el helicóptero en el cambio de turno te lo entregan con el equipo de soporte básico, cada tripulante aeromédico sube todo lo necesario para que venga listo para cualquier eventualidad, ya sea que el paciente cuente o no con las necesidades de una atención de cuidados críticos. Viene todo en la cabina, todo es portátil, eso sí, porque los helicópteros, como son multifuncionales, no vienen montados en el fuselaje del helicóptero, todo es portátil. Entonces, si tenemos un rescate y vamos a ir a 13,300 pies de altitud, bajamos el equipo y llevamos lo mínimo necesario. Pero si es un traslado de cuidados críticos, subimos todo el equipo necesario. Eso sí, cuando vamos a operaciones en el Nevado, ahí sí tenemos que bajar, porque son 13,300, 14,000 pies. Entonces, hay que compensar la turbocina, el peso de la tripulación, el peso del paciente con lo mínimo necesario que tengamos ahí. ¿Cómo se hace esto? A través de una matriz de riesgos. El piloto va, mete todos los datos, hace una matriz de riesgos y dicen go, vamos, si es posible, y eso es lo que hacen, siempre cuidando la seguridad, seguridad, seguridad. Y tener helicópteros utility nos ha funcionado porque podemos dar cumplimiento a la ambulancia, al rescate, al combate de incendios, en fin, eso nos funciona mucho. ¿Ustedes vuelven por la noche o solo día? Sí, hoy día las operaciones las realizamos de noche sin visores nocturnos. Contábamos con Night Vision Goggles, sin embargo, por la normativa oficial hoy día en Estados Unidos se consideran instrumentos de guerra. Entonces ya no los podemos mandar a servicio a Estados Unidos porque los expropiaría el gobierno. Dice, no, este es un instrumento de guerra, me lo quedo yo. Entonces ahorita están guardados sin servicio de mantenimiento. Entonces solo volamos en la noche a helipuertos o helipuntos ya establecidos con todas las normas de seguridad. Antes con los Night Vision Goggles podíamos aterrizar casi en cualquier lado, casi en cualquier lado. Hacíamos rescates aéreos nocturnos en el Nevado con visores nocturnos. Sin embargo, al no contar ya con esa autorización de Estados Unidos para darle servicio al Night Vision Goggles,
ya los tenemos pues en la bodega, ahí están guardados, porque ya por esa nueva normativa ya no le pueden dar servicio a instrumentos que se consideren para ellos instrumentos de guerra. Es una pena, Así porque es. podría hacer mucho más atención por la noche. Sí, en la unidad logramos la certificación más alta de rescate aéreo, que son operaciones nocturnas con visor nocturno en agua. Esa es la certificación más alta que tenemos, pero se vino abajo al ya no contar con el mantenimiento de los Night Vision Goggles. E la rede hospitalaria de referência, como funciona aí cercano de tu base? O que há de oferecer para os pacientes? Al estar alrededor de la Ciudad de México, en su gran mayoría operamos hospitales del Estado de México. Hay una red hospitalaria resolutiva, hospitales de alta especialidad, trauma, manejo de paciente quemado, materno, infantil. Sin embargo, cuando no tenemos un hospital resolutivo en el Estado de México, volamos a la ciudad, lo que decía Ángela, nos divide una avenida, una carretera de la Ciudad de México. Entonces entramos a la ciudad y en los hospitales federales, en los hospitales de la ciudad, también llevamos ahí pacientes hacia el estado. No podemos cubrir emergencias médicas dentro de la ciudad porque para eso están los helicópteros de la ciudad. Tienen su propio servicio, los helicópteros Cóndores que te decía, más de 50 años de experiencia, ahí están trabajando ellos. Solo podemos llevar pacientes ahí, pero no operar emergencias dentro de la ciudad, solo trasladar pacientes. Más una pregunta, Víctor. ¿Cuál es el perfil de la mayor parte de los atendimientos que hacen ahí, de servicio? Lo que más realizamos nosotros son lo que más se realiza en entendimiento. Traslados interhospitalarios. El 70% de nuestros pacientes van de un hospital a un hospital. ¿Por qué? Porque tenemos muchos hospitales muy pequeñitos, muy rurales, muy de campo, donde llega un código infarto, un código cerebro, una mujer con una preeclampsia, una eclampsia, una hemorragia obstétrica, y ahí no tienen nada esos hospitales, son hospitales comunitarios. Entonces vamos a esos pequeños hospitales, estabilizamos al paciente y lo llevamos a la ciudad, a la capital del estado o a la Ciudad de México. Víctor, es casi un rescate, ¿no? Es correcto. Es casi un rescate. Así es. Eso es lo que más Así es. hacemos. El traslado interhospitalario en hospitales rurales. Eu pergunto assim, né, Ângela? Até faço também essa pergunta para ti, porque aqui no Brasil a gente tem muita transporte interhospitalar também. Tem a parte do resgate. Aqui no meu estado a gente faz mais transporte interhospitalar também. E eu pergunto assim porque a gente vai percebendo que se parece muito com outros lugares também. Sim. Até na Europa mesmo, a gente percebe que tem muito transporte interhospitalar, existe o resgate, mas não é tanto. Porque o que chama mais atenção nos vídeos que a gente percebe na internet, em outros lugares, é que o pessoal mostra muito resgate. Mas, na realidade, o que se mais faz é transporte interhospitalar, né? Acontece assim também aí com vocês, Ângela, ou não? Não, na Você verdade, foi feito mais para a zona urbana, né? exato. Nossa, não vou dizer nem quase, é estritamente urbano, então interhospitalário a gente faz, mas não é a regra. Interhospitalário é mais comum dentro do que é o serviço da Modena, como prestadora para seguradoras e etc. Mas no SAMéreo, se bem pode ser feito, não é o mais frequente. O nosso público-alvo ou a nossa taxa mais alta de atenção é o politrauma em autopista. Isso não quer dizer que a gente não faça outro tipo de intervenções, incêndios, acidentes massivos de outra índole. Nós tivemos há pouco tempo, lamentavelmente, um caso de uma explosão em um incêndio onde dois bombeiros terminaram perdendo a vida. Um deles era operador tático nosso, não estava de serviço com a gente nesse momento, mas ele fazia parte da equipe. Então, em todas aquelas intervenções que possam requerir de uma remoção rápida de um paciente grave,
a gente é ativado. Muitas vezes não é necessário que seja mais de uma vítima, sendo uma só vítima, a gente pode ser ativado igual. A gente fica, na verdade, à disposição 100% do sistema, né? Muitos casos de alta valência social, que a gente chama aqui, nós temos uma equipe muito forte de fatores humanos na cena, psicólogo, psiquiatra, que eu acho que também isso é um diferencial nosso, que eles estão tanto para a atenção da nossa tripulação quanto das pessoas que estiverem envolvidas nesse incidente, que também né? Apesar de do voo a gente pensar muitas vezes que tem essa onipotência em poder solucionar as coisas de forma rápida, é importante também mencionar essa galera que está atrás da gente cuidando do nosso serviço, né? Mas digamos, o nosso forte aqui é o paciente politraumatizado. Bacana, Ângela. Eu vou aproveitar, a gente já tem 1 hora e um pouco mais de live, né? Porque a gente teve esses problemas iniciais e, infelizmente, a doutora Maquel não conseguiu. Ela mandou mensagem aqui, já mandei mensagem para ela, conversei, chamei ela aqui, acho que umas 25 vezes e não deu certo. Talvez seja algum problema de internet lá, eu não sei, porque aqui a internet está legal, graças a Deus vocês conseguiram entrar, né? Um pouquinho de dificuldade no começo, mas agora deu muito certo e a conexão está muito boa, graças a Deus, né? Depois eu vou trazer a doutora Maquel aqui em outro momento, né? Para a gente compensar aí essa perda de hoje, infelizmente. A doutora Maquel, ela é médica, né, na Polícia Nacional Peruana. Ela tem uma experiência bem interessante também. Seria legal a gente ter conhecido aqui também, né? Mas em outro momento eu vou trazer ela. A gente está com algumas ideias, viu, Ângela, na Aliança, de fazer algumas lives aqui, porque o Instagram ele tem uma visibilidade muito boa, né? A turma está mandando mensagem aqui para mim, inclusive agora o William, o Alex, e tentando trazer vocês também para dar uma cara também aeromédica, né, desses países de vocês, porque a gente vai fazer outras lives com os amigos da Aliança aqui no Aeromédico Brasil, né? A gente vai estar trazendo outras temáticas. Hoje mesmo, falando com o Alex, ele disse, Lúcio, como é que vai ser a live? Como é que nós vamos abordar? Eu expliquei a ele. E aí eu lhe disse, Lúcio, vamos trazer alguns temas que a gente possa debater, né? Que a gente possa trazer crescimento para o Brasil, para a Argentina, para o México, para o Chile, para a Venezuela, para a Bolívia, para a Espanha, para os nossos países que estão envolvidos na aliança. Eu digo, vamos sim. Aqui é a segunda live que a gente está fazendo com pessoas da aliança, né? Você ainda não faz parte, mas gostaríamos muito que nos acompanhasse. A gente vai conversar depois, tá? Vai ser um grande... Para a gente vai ser muito bom o seu nome, a doutora Maquel também. O Victor é um dos antigos aí da associação, né? Sim. Já está há muito tempo com o Alex, é o presidente. E a gente tem essa ideia de elevar o nível da atividade de resgate aeromédica de toda a América Latina e da Espanha, né? Juntos, conversando, trazendo essas ideias, né? A gente tem algumas publicações, alguns protocolos, já tem um barco legal andando, né? E aí a gente quer tentar evoluir cada vez mais, porque isso vai servir de base para a gente trazer essas experiências que já estão dando certo em outros países, de repente para o nosso país. E, quem sabe, a gente até trazer um dia no futuro uma unidade, né? Já pensou uma América Latina padronizada, né? Tanto na parte de resgate como na parte aeromédica? Não custa nada a gente tentar, né, trazer essas ideias boas e tentar trazer um padrão bom, para um padrão de ouro aí para os nossos serviços, né? Eu acho que a gente é um grãozinho de areia, mas quando junta com um grãozinho de areia aqui, outra acolá, a gente faz uma areia grande e daqui a pouco a gente faz uma praia e aí a praia é bem convidativa, né?
Sí. Elas ficam bem agradáveis para todo mundo. Eu vou fazer mais uma pergunta para cada um de vocês, por conta do tempo, e depois a gente é, faz uma consideração final, tanto da Ângela como do Victor. Tá, Victor? É, eu queria perguntar, Ângela e Victor, começando por Ângela, qual a atenção aí, qual a ocorrência aeromédica que mais te marcou durante todo esse tempo que você tem no seu serviço aí? Algo que vale a pena lembrar, né? Ou que foi emocionante, ou que foi a primeira, algo que te marcou assim, que A gente é acostumado com tragédia, né? Com a coisa feia, com os momentos feios dentro da nossa sociedade, talvez o momento de maior vulnerabilidade do paciente, etc. Mas quando você perguntou agora qual foi o que mais me marcou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma ocorrência de não muito tempo atrás, foi uma grávida em trabalho de parto. O momento feliz, que é um extremo, que não é o que a gente está acostumado, uma gravidez em tempo ótimo, sem nenhum tipo de complicação. A única complicação dessa mãe é que ela ficou presa no engarrafamento. Essa foi a complicação dela. poxa, E, e eu achei assim que foi a gente chama aqui de auxílio, né? Foi um auxílio que me marcou, porque foi entender que talvez esse trabalho não seja só desgraça, que esse trabalho não seja só ver uma pessoa talvez na parte final da vida, ou fazer um acompanhamento de um paciente crítico. Foi por primeira vez, me atreveria a dizer quase desde que eu faço a parte terrestre, foi a primeira vez que eu senti como, poxa, isso aqui é ver começar uma vida de novo, né? E essa manhã ela não ia chegar no hospital, ela não ia conseguir chegar por terra, porque realmente era um dia complicado. E a gente foi ativado por um transeunte que conhecia o sistema, que viu que o pai estava dirigindo desesperado, e eles ligaram pro SAMI, a central viu que a ambulância não ia conseguir chegar. A mesma população terminou organizando o trânsito no lugar, fazendo lugar para a gente poder fazer o descenso e a remoção dela, para poder ter um parto seguro no hospital. E foi dito e feito. Foi chegar no hospital que esse menino nasceu que forte. legal. Vocês tiveram feedback dessa criança depois? Tivemos, Poxa, tivemos. Nós que estamos em massa. contato com ele. A gente está esperando ele ficar um pouquinho maiorzinho para poder trazer ele para cá. Legal. É, a gente quer ver esse menino sentado ali no helicóptero ainda. Que bacana, viu? Super, super. Parabéns aí para a equipe, né? Isso é muito bom de ouvir isso. Criança deixa todo mundo emocionado, né? Não tem como não A gente tem fazer algo. muito acidente, muita tragédia, mas ver isso é gratificante demais. E não é, para quem faz emergência exclusivamente, não é o mais frequente, não é o mais habitual, né? Então, eu É. acho que por isso foi que me marcou bastante. Faz quanto tempo isso, Ângelo? Olha, Mais ou dessa menos. grávida deve ter sido em outubro, começo de outubro. Não faz pouquinho tempo, foi há pouco Ele é tempo. pequenininho ainda, então. Ele é pequitito ainda. Aqui, quando nasce um menino na ambulância do SAMU, né, ou no aeromédico, tem a brincadeira que a gente faz de sugerir o nome da criança de Samuel. É, Quando é é menino, verdade. tem isso, né? Que massa, Ângela, bacana. Victor, y conste, ¿algún atendimiento que recuerdas así, que es lo que más recuerdas de tu vida en tu servicio, que más marcó? Yo creo que cuando haces ese transfer de paramédico de vuelo a rescatista aéreo, cambias tu chip, porque ahora ya predomina más la seguridad y maduras como parte de una tripulación porque te das cuenta que el rescate aéreo lleva un mayor grado de complejidad y antecede la seguridad, Sí, y la seguridad. Y hace aproximadamente 11 años
nosotros estábamos de turno y recibimos que un edificio al poniente de la Ciudad de México se estaba quemando. Cara, Pero estoy hablando que era la Ciudad de México, no era nuestro Estado de México, era otra jurisdicción. Sin embargo, éramos el único helicóptero en la región centro del país que tenía una grúa de rescate, un hoist. Entonces nos enteramos que la gente, al estarse quemando la parte baja del edificio, en vez de evacuar, ya no podían, tuvieron que subir a la azotea de ese edificio, en una zona de alta plusvalía, en un edificio alto. Entonces, sin pensarlo, hicimos un briefing de manera rápida, el equipo multidisciplinario, piloto, operador de grúa y en ese momento yo que iba como rescatista aéreo y determinamos despegar a atender la emergencia. Hicimos el rescate con la grúa y había helicópteros de la televisión sobrevolando y transmitiendo en vivo en las cadenas más importantes del país. Llegó el agrupamiento de la unidad de cóndores, que era el servicio que les correspondía ahí, y se logró un trabajo conjunto. Sin embargo, el hacer un rescate con grúa no era tan común en México, no era nada común. No se había hecho a nivel público eso con tanto impacto. Entonces, eso nos marcó a nosotros, a mí de manera personal, porque yo era el rescatista, el que iba sacando a las personas, no lo hice solo, venía con un super piloto y un super operador de grúa, porque tú sabes que es un trinomio perfecto, sim, es un sim. trabajo en equipo. Y aparte la gente que está detrás, el despachador, el mecánico, toda esa gente que prepara todo eso. Entonces hicimos un trabajo conjunto, pero que como unidad nos marcó, porque se logró evidenciar la profesionalización, el entrenamiento que habíamos hecho años atrás, el equipamiento que teníamos, una grúa realizando rescates en Latinoamérica. Solo lo veíamos en las películas de Hollywood, eso no se veía en México. Entonces veíamos hacer rescates sí en Nueva York, y veíamos hacer rescates sí en Europa. Sin embargo, Riga, el departamento de Nueva York, eso lo hacen a diario, pero nosotros no lo hacíamos a diario. Entonces eso nos marcó como unidad, eso nos marcó como Estado y nos marcó como país. Y eso hizo que el gobierno nos profesionalizara más, que invirtiera más dinero en nuestra capacitación, que nos comprara una segunda grúa, un segundo helicóptero de rescate. Y yo creo que fue algo que me marcó porque no había precedentes en nuestro país. Sí había rescates que había hecho el gobierno de la ciudad, pero aterrizando el helicóptero en un hover exit, muy cerquita ahí de una azotea en un edificio, un gran rescate que hicieron. Yo había hecho un rescate también con Hover Exit en 2001 arriba de un hotel que estaba quemándose, pero nunca habíamos hecho un rescate con grúa. Entonces, eso me marcó profesionalmente, me dio mucha satisfacción y eso fue un parteaguas para que pudiéramos profesionalizarnos en otras partes del mundo y recibir entrenamiento en Estados Unidos, en Canadá, en España y que creciéramos profesionalmente. Entonces, el hacer una misión de ese tipo tuvimos mucha satisfacción porque no nada más ayudamos a las personas, nos ayudamos a nosotros mismos para podernos profesionalizar y equiparnos de mejor manera. Eso a mí me marcó, o sea, fue cuando cambié mi chip y dije, tengo una doble responsabilidad ahora porque tengo que hacer buen servicio de ambulancia aérea, pero también hacer un servicio de rescate aéreo seguro. Que experiência incrível, incrível Así es. mesmo, porque lo pienso como foi, como ocorreu esta atenção, o prédio queimando, as pessoas no teto, e vocês abajando, subindo a grua, o helicóptero, por la primeira vez em ação real, né, não em treinamento, Sí, ya teníamos e, un entrenamiento previo, pero era un entrenamiento básico, o sea, teníamos e una certificación internacional básica, pero era nuestro primer rescate visto por por todo el mundo, todo visto o por todo mundo. el mundo. Lo habíamos hecho, pero en comunidades donde no llega nadie, o sea, en comunidades rurales, pero esto estaba siendo visto por... Nos llamaron nuestros instructores de Estados Unidos y Canadá y dijeron, nos vimos en televisión. Good job. E que foi importante para todo o Es país, correcto. não solamente naquele momento, pero não solamente para tu serviço, pero para todo o país, porque Es o governo se investiu, né, a partir de aí em mais aeronaves,
más rutas de rescate y más capacitaciones profesionales. Entonces, fue un momento importante para todo el Es país. correcto. Y quedo feliz porque estaba allá nuestro amigo operando los Repito, y eso sí rescates. quiero que quede claro. Tú bien sabes que, y Ángela, una misión de rescate, una misión de ambulancia aérea, no la No, haces solo. Hay mucha es gente verdad. detrás de ti. La gente que sale ahí, el piloto, el paramédico, el médico, pero los mecánicos de vuelo, los despachadores de vuelo, los oficiales de la torre del aeropuerto que te está regulando. Es gente que contribuye, es gente, los bomberos que nos apoyan en los aterrizajes, la policía que nos apoya en el aterrizaje, los médicos que nos reciben en el hospital, el servicio de paramédicos de ambulancia terrestre. Si no fuera por cada uno del trabajo que realizan estas personas, no podríamos ninguno de nosotros tres realizar las misiones de transporte aeromédico. Ellos son piedra angular en esas operaciones. Pero fue muy importante tu participación, como de todos ellos, en esta misión. Y que no hay como no quedarnos felices por el desfecho tener sido como fue y podría ter sido muy peor. Las personas que estaban allá podrían ter se pasado para otra situación, podrían ter sido muertos. Entonces, salvaron muchas vidas y todo el país, como todo el mundo, eh, aseguró que era importante los investimentos en tus servicios, más aeronaves, más capacitación, más profesionales, para que cuando se pasar otra situación de esa o parecida, que el servicio esté ali, prontidão, Así es. né? Para ir conforme la necesidad, né? De todos. Es correcto. Víctor, y ahora le pido para hacer las consideraciones finales de tu participación acá en nuestro momento, este live y hoy. Creo que más adelante voy a hacer otro invite a usted para volver acá. Es muy interesante tu experiencia, me gusta mucho oír, Sí, escucharte sobre tus misiones, sobre tu servicio, lo que pasó y la forma como hace, ¿no? Porque tus ojos brillan cuando hablan de tu servicio. Es una gran pasión, ¿no? es una pasión. que tiene. Sí, la verdad es que me apasiona mucho mi trabajo. Jamás imaginé trabajar en un servicio aeromédico. Amo las ambulancias terrestres, amo la atención prehospitalaria, amo la enseñanza, pero yo creo que cambió mi vida el transporte aeromédico. Lo cambió en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y lo agradezco mucho por tu participación Muchas gracias. y solamente sé que si quiere hablar más alguna cosa para nuestro público. Primeramente quiero agradecerte a ti. Gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta. Hay mucha gente en México que está haciendo esto de manera profesional, mucha gente en Latinoamérica que lo está haciendo de manera profesional. Ahí está el ejemplo de la alianza que a diario estamos comentando, a diario estamos trabajando, diario hay gente que le apasiona el transporte aeromédico y el rescate. Y qué mejor que tengamos esa primicia. La gente que hacemos transporte aeromédico sabemos que lo importante es la seguridad. Eso es lo más importante. Seguridad, seguridad y seguridad. Y para cerrar esto, después del agradecimiento, gracias Ángela, gracias por toda tu experiencia. Gracias Lucio, gracias a la Alianza y a toda la gente que nos acompañó. Yo quiero decirles, profesionalícense, estudien, hagan sus operaciones con conocimientos, vayan a la escuela, tomen cursos, tomen diplomados, profesionalícense. Y siempre que vayan a hacer un vuelo, recuerden, seamos un tripulante más y no un pasajero más. Si eres un tripulante, coadyuvas a la seguridad de la tripulación. Si eres un pasajero más,
eres una persona que tenemos que cuidar. Si te conviertes en un tripulante, sabemos que la operación va a ser segura. Si eres un pasajero, vas a ser siempre un peligro para nosotros. Perfeito, 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 Victor. Perfeito mesmo. Muchas gracias a todos. Graças a você. É interessante que o que o Victor falou, né, é uma coisa que a gente repete muito para os profissionais que trabalham no serviço aeromédico, né, que se capacitem, se mantenham fazendo cursos. Não é porque você começou a atuar no serviço que parou, já está suficiente. Não é assim. A gente tem que estar se mantendo bem no nível de educação da saúde, no nível de educação operacional, né? Afinal, a gente entra no circuito da aviação, não é mais apenas no circuito médico, e dentro do circuito de aviação rege a segurança de voo, né? E a gente tem que estar com ela muito bem afiada, né? Sempre com um nível de alerta alto, né? E por isso que esses cursos aeromédicos, nós precisamos fazê-lo, reciclá-lo, fazer outro e avançar num nível cada vez mais alto, para que não apenas a gente traga qualidade de atenção para os nossos pacientes, mas também segurança para nossas vidas, né? Afinal, dentro de uma aeronave ali, está em jogo a vida de todo mundo, não é só a nossa, é a de todo mundo, né? E você falou lindo, 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 suas palavras, Victor, perfeito. E, Ângela, também lhe agradecer demais aqui sua participação. Você fala também assim, não tem como a gente não brilhar os olhos, né? Depois que Não, a gente foi picado pelo mosquitinho da aviação, não tem mais cura, né? não, não tem volta atrás. Vou fazer umas palavrinhas finais, mas agora vai em espanhol, porque eu Ah, tenho. Minha gente também com está me vendo aqui. certeza. Nada, te quiero agradecer, Lucio, por la invitación desde ya. Nosotros del Samerio, sabes que los queremos mucho, a vos principalmente, pero a toda la comunidad de Aeromédico Brasil, a toda la gente que sigue. Tengo a mi, no le gusta que le diga jefe, pero tengo a mi jefe acá que nos está viendo, el doctor Juan Oir. Um Nada, le tengo abraço que aí. agradecer a él, que la verdad es que es un líder que nos deja crecer a todos y trata de que todos podamos enseñar un poco y seguir aprendiendo y este es único. O sea, un servicio que se construye de esta forma es un servicio al que le va bien, no hay otra manera. Alguien justo puso acá que el conocimiento, si uno no trata de compartir, no sirve de nada y es así. ¿No? Nosotros, por suerte, remarco siempre lo mismo. Somos un gran equipo, somos una pequeña parte de un gran equipo. Vuelvo a mencionarlos, la gente de factores humanos, la gente del escuadrón de motos, todas las personas que forman parte de la dirección de este sistema son la gente que hace posible esto. La gente de Módena que nos recibe súper bien con sus técnicos, con sus pilotos, con los mecánicos. Este espacio que nos aportan es increíble y no tiene precio. Desde ya, hay que seguir estudiando, hay que seguir capacitándose. No nos podemos, como se dice acá, no nos podemos dormir en los laureles porque no hay otra forma de crecer sino capacitándose siempre. Son Isso. todos más que bienvenidos a conocer nuestro servicio. Nos pueden seguir en las redes si quieren, @sameaéreo, pero los que quieran venir a Buenos Aires, los recibimos con un asado, Me voy, así me que vengan voy. cuando quieran. Vengan. Gracias. Perfeito, Ângela, perfeito. Eu vou fazer então agora um agradecimento a todos os nossos seguidores, todos que estão presentes aqui, tanto os brasileiros como os estrangeiros, que na grande maioria falam espanhol, né? Uma live bilíngue. Onde você viu Essa isso, meu live foi filho? demais. Muito legal, muito legal. Lo agradezco a todos los que participaron acá de nuestro live hoy, porque tu participación fue muy importante para que cambiásemos acá muchos conocimientos acerca del rescate del servicio aeromédico que se pasan principalmente en México y también en Argentina. Me quedé un poco triste porque a doutora Maquel
no puede ingresar, pero en otro momento se va a volver por la participación acá también con nosotros. Pero es un gusto muy grande, una felicidad muy grande que tengo con todos ustedes aquí con nosotros. Y solo tengo que agradecer a todos y que deseo entonces ahora una buena noche a ustedes. Y felicitaciones por tu presentación, Víctor. Felicitaciones Gracias. por tu presentación, Ángela. Y un fuerte abrazo a todos ustedes acá em Aeromédico Brasil e todos os amigos que estão acá conosco, tá bem? Forte abraço para todos vocês, gente. Muito obrigado. Vocês são demais. Essa live foi incrível. Eu gostei demais de estar aqui com nossos convidados, com todos vocês participando, falando, perguntando, trazendo aqui alguns comentários sobre esse nosso momento, né? E é uma oportunidade que nós temos aqui de trazer vários países, né, numa live bilíngue, como disse a Ângela mesmo, né, trazendo conhecimento, né, e tentando aprender cada vez mais uns com os outros, né, porque isso é que faz crescerem os serviços e também a qualificação dos nossos profissionais. A gente sempre tem muito a aprender com os nossos colegas e esse momento traz essa oportunidade, né? Tanto para a gente aqui, como também para todos vocês que estão aqui na live. Tá? Forte abraço para todo mundo. Sintam-se abraçados. Boa noite e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Fiquem bem. Lúcio. Que bom. Valeu, Tchau, até Angela. logo. Valeu, Victor. Valeu, gente. Gracias. Tchau, Hasta tchau. luego. Hasta luego. Hasta luego.